Olá, graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos passando por um momento de incerteza, né? Libera lojas, abre lojas, fecha as lojas. Então estamos passando por um momento e muitas vezes nos perguntamos quando vai acabar, né? Quando é que vai voltar à normalidade? Então não sabemos. São tempos difíceis, de muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas pessoas desanimando, muitas pessoas que pararam de buscar o Senhor. E nós precisamos permanecer firmes nesse propósito. Então, mais uma vez, eu quero trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas, para que Deus te encoraje, me encoraje, para que nós possamos levantar a cabeça e caminhar, saber que há um Deus que peleja por nós, um Deus que está conosco 24 horas por dia. Então, nesse momento, que você possa ficar atento a esta mensagem, a esta palavra, para que os nossos corações possam se encher de esperança e alegria, porque o nosso Deus é assim, ele nos enche de esperança e de alegria. Ele fala que não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de coragem. Amém? Então nós vamos falar dos nossos medos. Mas primeiro vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida neste momento, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma palavra que o Senhor tem mandado ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, que nós possamos abrir o nosso coração para receber essa mensagem, que nós possamos abrir o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti todas as coisas, todos os nossos medos, todos os nossos receios, os temores, nós colocamos no Teu altar neste momento e queremos ouvir da Tua parte a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Amém? Então, os nossos medos. Em nosso corpo existe um dispositivo chamado medo ou temor. Isso foi Deus quem inseriu em nós. Esse dispositivo, na verdade, ele é bom. Imagine um homem sem medo. Ele ia ser um super-herói, não ia ter medo de nada, de morrer, de fazer nada, né? Então, foi um dispositivo que é bom, até certo ponto. Desde que não atrapalhe a nossa vida social, o nosso cotidiano. Aí ele é bom. E é muito comum nós relacionarmos o medo aos tempos. Como assim? Algumas vezes temos medo do passado, outras vezes do presente e muitas vezes medo do futuro. E é comum relacionarmos nossos medos aos tempos. O passado, por exemplo, tem muitas pessoas vivendo os fantasmas do passado, com medo que esse passado possa voltar para assombrá-lo. Muitas vezes, quando nos lembramos de coisas horríveis que aconteceu conosco no passado, que nos causou muita dor, sofrimento, ficamos apavorados só em pensar na possibilidade de acontecer novamente. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que lhe possa causar algum mal. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo, o top, seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. Então, no máximo, hoje, tem muita gente sofrendo da síndrome do pânico. É uma ansiedade, é uma fobia, é um medo. Tem pânico, tem medo de tudo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que sofreu um assalto, que passou por momentos difíceis, não é?
nela causou um temor tão grande, uma ansiedade, que quando ela vê uma pessoa se aproximando, ou do carro, ou da casa passando, ela já fica apavorada. Ela já fica com medo, porque ela lembra do passado, ela lembra o que aconteceu, e aquilo lhe causou muito sofrimento, muito medo. E ela teme em acontecer novamente aquilo. E ela começa a ficar com síndrome do pânico, não sai de casa, tem medo de ser assaltada novamente. Não é? É mais ou menos por aí. Então as pessoas começam a se sentir dessa forma, a se sentir, a olhar para tudo, e tudo tem um medo. E começar a sentir medo de tudo. Não sai de casa, não faz mais aquilo que fazia, porque tem medo. Em outro lugar, a pessoa tem medo dos erros cometidos. Tem pessoas que andam com medo. Eu cometi em 1900 e bolinha, eu fiz isso. Ai, meu Deus, Deus vai me castigar. Será que Deus... O que está acontecendo na minha vida não é por isso, porque Deus está me castigando? Não, não é por isso. Negativo. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim: esta é a aliança que farei com eles, conosco. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Você errou, você se converteu, Deus apagou. Amém? É só vá e não peques mais. Então não precisamos ter medo do passado. Nós precisamos nós precisamos, na verdade, entender que Deus, ele já perdoou todo o nosso passado. E precisamos colocar na mão de Deus tudo aquilo que aconteceu conosco de ruim. E se o Senhor não te curou ainda, em nome de Jesus, meu irmão, que através dessa palavra você possa ser curado. Eu oro por isso, para que você seja curado dos medos do passado. Em nome de Jesus. Você não pode viver dessa forma mais, com medo de acontecer de novo. Não, esquece. Deus é contigo. Amém? Adão passou por isso. Ele estava lá no jardim, ele pecou, errou e tudo. Ele ouviu a voz de Deus e começou a ter medo. E temeu. A Bíblia fala que ele temeu, porque estava nu e se escondeu. Então assim, pecou, errou, ficou com medo. Tem gente que tem medo de voltar para a igreja porque errou. Não tenha medo, volte. Às vezes tem medo dos julgamentos das pessoas, o que elas vão pensar, o que elas vão falar, mas volte, errou, volte. O Senhor ainda está te esperando de braços abertos, não tem problema. Você é um ser humano, você errou, volte. Tente não errar mais, é difícil, mas tente não errar mais e volte para o Senhor. O Senhor quer você ao lado dele. Amém? Não faça como Adão fez e começou a se esconder de Deus. De Deus não dá para se esconder. Infelizmente, não temos como nos esconder de Deus. Então volte para o Senhor. Não tenha medo dos pecados, peça perdão. Volte e vá e não peques mais. Amém? E o medo do presente? O medo do presente é um medo existencial. É quando temos um problema a resolver e não sabemos como. É comum. Você tem um problema, você fica com medo de resolver. Já ficou com medo de conversar com uma pessoa, porque você já colocou na frente tudo o que a pessoa ia falar diante de você. Não, se eu for lá, ele vai falar isso, aí eu vou falar aquilo e nós vamos brigar. E quando você põe em prática que você vai lá e fala, ou pede perdão, ou perdoa a pessoa, acontece totalmente diferente. Não é? Nós temos medo do presente, que é existencial e nós temos que resolver, né? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. O medo é provocado pelas reações químicas do corpo, sendo iniciado com a descarga de adrenalina no nosso organismo, causando aceleração cardíaca e temores. Pode provocar a tensão exagerada a tudo o que ocorre ao redor, depressão, pânico e etc. Medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental. A interpretação, imaginação, a crença,
que gera uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou para fugir. Então o medo é assim, ele te prepara, tem toda essa reação química no nosso corpo, ou ele te prepara para você enfrentar, ou você corre. Não é assim? Esse é um medo existencial. Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. O exemplo do gigante Golias. Esse texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo de 23 a 24. Vamos ler. Fala assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Então, como nós falamos lá do medo, a interpretação, imaginação e crença. Muitas vezes nós interpretamos já o que nem aconteceu. Imaginamos o que vai acontecer e não cremos que podemos enfrentar. Então, vou dar duas interpretações aqui. Primeiro, vamos interpretar o que o exército de Israel pensou e interpretou ao ver o gigante. Quando o exército viu o gigante, pensaram no coração dele: é grande mesmo. E o que eles imaginaram? Sei lá, de repente, talvez eu imaginaria isso. Meu Deus, um soco de um gigante desse vai arrancar até a cabeça do lugar. E eles perderam a crença. Porque eles criam, sabe no quê? Eu creio que se enfrentar ele eu vou morrer. Eu creio que não tem mais jeito. Nossa, eu tô acreditando que não vai ter mais jeito. Não tem como enfrentar uma luta desse tamanho. Só que eu vou dar outra interpretação, a segunda. O que Davi interpretou ao ver o gigante? Sabe que quando ele olhou para o gigante, sabe o que ele viu? Ele falou: é grande mesmo. O povo de Israel tinha razão, é muito grande. E o que ele imaginou? O tombo dele será grande quando eu o acertar com essa pedra. E qual era a sua crença? Qual era a crença de Davi naquele momento? Ele falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E nós devemos reagir da mesma forma. Mesmo com medo, colocar o nosso Deus dos exércitos, o Deus vivo, na frente das nossas batalhas, quando estivermos com medo. Então o medo pode se transformar em uma doença, uma fobia, como já falamos, quando passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psicológico. Então nós vimos aqui o medo do passado, de coisas que aconteceram, ficamos com medo. O medo do presente, que é um medo existencial, que nós temos que enfrentar hoje, tem que fazer hoje. E o medo do futuro. Esse medo, de novo, é comum em todas as pessoas. Hoje se consegue, através de tratamentos psicológicos, com a ajuda de medicamentos, controlarem o medo do passado, do presente e o medo do futuro, daquilo que nem aconteceu ainda. Existia um homem na Bíblia que vivia com medo do futuro, com esse medo. Quem era? Era Jó. A palavra de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: Jó dizendo: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então o livro de Jó, ele tinha medo. A Bíblia fala que ele orava todos os dias pelos seus filhos, pelas suas filhas, guarda Deus. E tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com eles.
E aqui depois que aconteceu ele fala, porque aquilo que eu temia me sobreveio e que receava me aconteceu. Então esse é um medo do futuro. Então nós temos que colocar o futuro é incerto. Nós temos medos, os nossos medos, principalmente do futuro, é porque é incerto. Nós não sabemos o futuro, não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, daqui 1 instante. Então nós temos medo. Muitas vezes nós tememos. Nós não sabemos hoje quando vai acabar essa pandemia ou não, e muitas vezes nós tememos. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou? Será que minha família está protegida? Será que não? Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você está seguindo todos os protocolos? Máscara, gel, álcool gel na mão, não ficando em muvuca, nada. Você está... Então eu quero te dizer uma coisa. Deus é contigo. Tá? Não ponha Deus à prova, isso é fato. Então se você está se protegendo, está tomando todas as precauções possíveis, Deus é contigo, amém? E o que a Bíblia nos fala a respeito do medo? Porque somos crentes, não podemos aceitar o medo, que o medo seja um empecilho? Ou devemos repetir várias vezes, né? Tem pessoas, não tenho medo, não estou com medo, não estou com... Ai, que medo! Na verdade, devemos nos atentar à palavra de Deus. Paulo foi um homem que evangelizou vários lugares, sofreu várias perseguições, foi apedrejado, sofreu naufrágio e etc. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, ele diz assim: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Tinha medo. Um homem desse porte aí, o que ele escreveu aí? Tinha medo. Em 2 Coríntios 4, 8, 11, ele já fala assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, irmão, muitas vezes nós seremos atribulados, perseguidos, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos parar. E eu quero encerrar deixando um versículo tremendo para você, um versículo não, alguns versículos lá de Isaías, do capítulo 41, versículo 10 ao 13. Presta atenção o que Deus diz para você. Você está com medo? Olha o que Deus diz. Isso aqui não é autoajuda, eu sempre falo. Isso aqui é poder de Deus. A palavra de Deus é poder. Amém? Ele diz assim, lá em Isaías 41, versículo 10, de 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Glórias a Deus, essa foi a palavra do Senhor. E ao encerrar eu quero levar um cântico que eu acho tremendo. Ele fala justamente esse capítulo de Isaías. Amém? Ele fala assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Temas, te ajudo, te esforço com a destra
da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Olha o que Deus diz: porque o Senhor teu Deus, aleluia, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aleluia. Temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, não tenha medo. Oh, irmão, Deus está contigo. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas. Nos lugares altos porei rios e fonte, nos meios dos vales. Não temas, eis que do deserto faço mares e de lugares secos mananciais. Porque o Senhor teu Deus, aleluia, tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, aleluia, porque o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Oh Deus, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Aleluia. Deus está ajudando você. Não temas. Amém?